Boa tarde a todos. Hoje continuamos a nossa 14ª aula com a quarta parte da 14ª aula. Mateus capítulo 9, versículo 18 a 26. Esse texto que nós iremos estudar hoje, ele contém dois relatos de milagres, a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga. Nós podemos também ver esse texto lá em Marcos capítulo 5, versículo 22 a 24. Então vamos ler o texto, versículo 18, capítulo 9, versículo 18 até o 26. Diz o seguinte: Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda a parte. Então, como nós dissemos, esse texto ele tem dois relatos, né? A cura da mulher que tinha o fluxo de sangue e a cura da filha de Jairo, que era um chefe da sinagoga, né? Então esse chefe, o Jairo, que nós sabemos que, porque por causa da leitura de Marcos 5:22, né, pediu que Jesus fosse para salvar a sua filha que acabara de falecer. Nós sabemos que se chamava Jairo, como disse, por causa do texto do livro de Marcos, né, capítulo 5, versículo 22 até o 24. Então ele fala que o Jairo era um dos principais da sinagoga, né, e então com certeza esse chefe da sinagoga, ele procurou Jesus após talvez ter esgotado todos os recursos para salvar a sua filha, e provavelmente ele talvez fosse um daqueles opositores de Jesus, né? E que se opunham às pregações de Jesus e procuravam matá-lo. É provável que ele tenha consultado vários médicos e vários tratamentos, procurado de todas as formas salvar a sua filha. E como não conseguiu, então como último resultado, ele então, por a filha dele já estar quase à morte, né? Quase a morte, ele então resolveu tentar Jesus. E ele tentou, mas com fé e crendo nisso, ele creu nisso de todo o coração, ao dizer: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Nós podemos dizer que o desespero que aquele homem se encontrava, talvez possa ter aberto seu coração para que nele fosse operado a glória de Deus por meio da fé que agora ele professava com os seus próprios lábios. Os outros evangelhos relatam que a filha de Jairo, ela estava moribunda quando o pai chegou, né, para conversar com Jesus, para pedir que Jesus fosse tocar. Ele foi atrás de Jesus. A filha dele ainda não havia falecido, ela estava moribunda. E como então, ao voltar para casa, né, quando ele saiu, ao voltar para casa, ele encontrou mensageiros informando que ela morrera. Mateus então combina essas duas fases em uma só fase. Quer dizer, ele já fala quando Jairo fala com ele, a filha dele já havia falecido. Então Jesus foi,
né, se dispôs a acompanhar Jairo, mas ele demorou. Por quê? Porque uma mulher tocou na veste dele para ser curada de uma enfermidade que perturbava ela, segundo o que diz a Bíblia, que perturbava ela há 12 anos. Então Jesus elogiou a fé daquela mulher e chamou ela de filha, pois era costume naquela época, né, um rabi se dirigia a uma mulher desta forma, chamando-a de filha. Então aquela mulher aproximou-se de Jesus por trás dele e provavelmente forçando a passagem entre os discípulos, que agiu como segurança de Jesus, evitando que as pessoas se aproximassem dele. Aquela mulher estava muito convicta, né, conforme diz o verso 21, que se ela apenas tocasse o manto de Jesus, ela seria curada. Então há quem diga que a fé daquela mulher talvez fosse uma fé inadequada e proveniente de pura superstição, né, por dizer que tocar as vestes seria curada. Talvez seria considerado por alguns como se fosse uma superstição, mas Jesus nos diz o contrário, né? Jesus não considera dessa forma, ao dizer a tua fé te salvou. Então a fé daquela mulher era uma fé autêntica, né? E com certeza ela havia sido direcionada por Deus para que fosse manifestada a glória de Deus ali naquele momento e fosse registrado para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a esse relato. Então, naquela época, para os judeus, esse tipo de enfermidade era alguma coisa assim que trazia muita humilhação para a pessoa, e era uma coisa que era bastante comum também naquela região, constando inclusive no Talmud, né, existia no Talmud diferentes formas de cura para esse fluxo de sangue. Então, quando nos relata essa história, Marcos nos diz que esta mulher ela tinha provado todas as curas e tinha consultado todos os médicos que provavam que lhe fora possível, né? E que mesmo assim ela estava cada vez pior ao invés de melhorar, né? Então nós podemos ver isso lá em Marcos capítulo 5, no versículo 26. Mas o pior de tudo é que além dos horrores dessa enfermidade, essa mulher ainda era considerada uma pessoa impura, conforme o que estabelecia na lei, né, descrita lá em Levíticos capítulo 15, versículo 25 até o 27. Bom, e diz o seguinte, que toda mulher que tivesse fluxo de sangue, inclusive o fluxo menstrual, ela era impura, e todos que tocassem naquela mulher também seriam considerados impuros. Então não seria somente ela, bastava alguém tocar nela e também seria considerado impuro. E não deve ter sido muito fácil para ela chegar perto de Jesus, porque ela poderia tocar em alguém, né, e tornar esse alguém impuro. Então é bem provável que ela tivesse se disfarçado com muitas roupas e com o rosto encoberto, e tenha esperado, né, o melhor momento, a melhor hora para tocar em Jesus. Então o desespero dela era tão terrível que ela não suportava mais viver à margem da cidade e isolada do convívio, né, das pessoas, dos seus parentes. Então ela aproximou-se de Jesus de uma maneira em que não fosse vista por pessoas conhecidas, e então ela tocou as suas vestes. Jesus sentiu que alguém o tocara, e voltando-se para ela disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E Mateus nos diz então que desde aquele instante aquela mulher ficou curada da enfermidade que afligia há 12 anos, né? Essa enfermidade atingia, e ela ficou curada. Bom, então no verso 23, começa então o segundo relato da cura da filha de Jairo, a segunda parte, né, do relato. Ele descreve assim uma situação muito comum na época no Oriente, né, onde haja um local onde haja morte. Eram então pagas pessoas para lamentarem o falecido. Essas pessoas eram chamadas geralmente eram mulheres, e eram chamadas de mulheres carpideiras. Os instrumentistas tocavam também flauta, e os parentes rasgavam a roupa
durante o velório. Então, enquanto se desenrolava essas cenas no velório da menina, com os parentes rasgando a roupa, as capideiras se lamentando, com choros, uivos e gemidos, enquanto os flautistas então produziam aqueles acordes melódicos, né, cheios de lamentos em suas flautas. Então, nesse momento, Jesus então entra na casa em meio a tanto alvoroço, né, acompanhado por seu discípulo. E ele então manda que todos saiam, e com uma voz mansa e tranquila, né? Ele anuncia que a menina não está morta, mas apenas dorme. E as pessoas que estavam ali naquele local, então todos riam dele, né? Porque por ele haver falado que a menina apenas dormia. Então Jesus talvez quisesse dizer que a morte daquela menina ela tornara-se um sono passageiro devido ao fato que dentro em breve talvez ele fosse ressuscitá-la, ou como era comum as pessoas dizerem, né, que os mortos dormem. Naquela época falava que quando a pessoa morria que estava dormindo. Então Jesus pegou em sua mão, talvez para que ela não se assustasse pelo despertar, talvez brusco, de repente ela se assustaria. Então ele pegou na mão dela e ressuscitou aquela menina. Então Mateus fecha então nos dizendo que a fama desse ato, a fama, ele nos diz aqui que a fama deste acontecimento, né? A fama deste acontecimento, ele correu por toda aquela terra. Bom, então a nossa aula está terminando aqui hoje. Semana que vem nós então teremos a quinta parte, né? Teremos a quinta parte desse capítulo, dessa 14ª aula, né? Que nós vamos falar sobre a cura de 2 cegos e mudos, no versículo 27 até o 34. Então, que Deus abençoe a todos e que vocês façam bom proveito desta aula de hoje, possam estar meditando durante toda a semana, para que possam aprender e passarem para frente, ensinarem as pessoas, falarem para as pessoas, pregarem essa palavra para as pessoas, para que muitas pessoas possam vir a ter acesso à palavra de Deus e possam vir a alcançar a salvação pela fé, né, e pela obediência e pelo arrependimento. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Até a semana que vem.